Identificando os tipos psicológicos de uma forma mais descomplicada. Eu posso assumir daqui? Claro, eu na verdade ia me retirar para pegar água, minha boca tá seca. Beleza. Vamos lá, contando rápido a história. Antes da gente começar a falar sobre os tipos psicológicos, a gente vai começar. Vamos aprender a identificar eles de uma forma mais fácil, sabe? Junto com as funções. Então, essa senhora aí, que é a Linda Berens, através de uns estudos de umas pessoas interessadas nesse meio tipológico, ela desenvolveu uma metodologia de identificação de tipos, que é os estilos de interação. Para quem conhece Tipologia Descomplicada, um canal que não existe mais, eles usavam nas tipagens deles essa metodologia para descobrir o tipo das pessoas. Muita gente falava mal, sabe? E até que teve um ponto que o pessoal falou, não funciona. E a gente vai mostrar para vocês que funciona, que isso tem origem na própria cognição das pessoas. E ela desenvolveu essa metodologia que mais tarde o C.S. Joseph, que é esse cara aí, ele pegou. Há quem diga que ele roubou a metodologia dela, mas lá no site dele ele dá os créditos pelo menos. Agora, o que aconteceu de fato não importa. Acontece que o principal aqui, o ponto principal é que funciona, e então ele pegou essa metodologia dela e aperfeiçoou em uma nova metodologia dele. E a gente vai apresentar elas para vocês. Esse cara é influencer, é youtuber, tá? E ele também é coach. Enfim, Você quer que eu passe? esperar. Pode passar. Vamos apresentar a metodologia de estilos de interação. Muitas das coisas que vocês vão ver, aí a gente vai falar quando a gente estiver na metodologia do C.S. Joseph, porque é a mesma coisa praticamente. É bom só servir como uma apresentação. Pode pular, Nox. Pode passar para o próximo. Aqui a gente vai ver mais para frente, a gente vai explicar melhor, pode pular. Aqui eu acho interessante a gente falar brevemente sobre essas características que o C.S. Joseph ele não vai destacar tanto. Na metodologia dele, ou se destacar, eu não peguei essa parte que fala sobre esses comportamentos. Essa parte que vocês estão vendo de ir no comando, movimentando, traçando o curso ou nos bastidores, na verdade são como os tipos eles se comportam em um trabalho, por assim dizer. Então, os tipos que são no comando, eles são como se fossem líderes, eles são aquelas pessoas que botam todo mundo para trabalhar e até eles conseguirem alcançar o objetivo, eles não vão cansar. Tem um personagem na série The Boys que ele mostra isso muito bem, sabe? Que é o Bruto, ele é STP. Gente, se ele não tá no meio do grupo, o grupo desanda, sabe? Ele, inclusive, quando ele entra na sala onde o pessoal tá, depois de muito tempo, depois de ter gerado muita confusão, depois do grupo ter se desmembrado, ele chega e fala: calma, o papai chegou, nós vai resolver os bagulho, porque ele bota todo mundo para chegar até o objetivo. Ele fala: para de boilagem, para de chatice, para de choro, a gente vai seguir o objetivo, bora todo mundo trabalhar, sabe? E os tipos no comando são assim. O tipo movimentando, eles são os tipos que no trabalho eles servem mais de apoio moral, por assim dizer. São pessoas que oferecem oportunidades, oferecem otimismo, fala, vai dar tudo certo, gente, vamos, a gente pode fazer isso dessa forma. Por que não desanime, gente? Vai dar tudo certo, calma, sabe? E o tipo movimentando praticamente é assim, sabe? Oferece ideias, oferece apoio moral, sabe? São extrovertidos, como vocês podem ver, tanto tipo no comando quanto tipo movimentando são extrovertidos, tá? E agora vamos falar os traçando curso. Os tipos que traçam curso, né? E claro que o nome desses negócios muda conforme a metodologia. O C.S. Joseph, se eu não me engano, ele mudou um pouco o nome dessas características de trabalho, mas enfim, isso não importa. Traçando o curso, eles querem muito conseguir manter o grupo na resolução de um problema, mas orientado às ideias. Eles já querem ter uma ideia pronta e com base nessa ideia eles vão aperfeiçoando ela, analisando o que funciona, o que não funciona e carregando o grupo com essa percepção mais, digamos que ideal, assim, em torno das ideias, sabe, de fazer
algo dar certo, de chegar no objetivo sustentando uma ideia, por assim dizer, sabe? Mas a ideia certa. A ideia certa. Nos bastidores. Os tipos de bastidores, eles são praticamente, eles querem trabalhar com algo já pronto, sabe? E através de algo já pronto, algo que já foi fornecido, sei lá, pelo grupo deles, ou por alguma fonte afins, que nem eu tô fazendo agora. Eu sou tipo no Posso bastidor. adicionar aí? Pode. Os tipos dos bastidores eu geralmente chamo de plano de fundo. Eles são pessoas que sempre, como o próprio nome diz, estão nos bastidores. Eles costumam ficar no fundo oferecendo estrutura e suporte. Então, eles precisam de estrutura e eles oferecem suporte dentro de uma estrutura já criada. A diferença entre o plano de fundo e o tração do curso, por exemplo, é que o tração do curso ele opera melhor no caos, enquanto o plano de fundo opera melhor na ordem, numa estrutura bem feita, sabe? E beleza, eu acho que eu posso dizer também que nos bastidores eles trabalham com algo já pré-estabelecido e eles são bons em conciliar pontos de vista, enfim, trabalhar mais nos bastidores mesmo. Mas essas características são mais um estilo de trabalho dos tipos. Só para vocês entenderem, empresas eles usam muito, eles dão muito crédito a essa visão de como tipo, como é cada tipo no trabalho. Vamos passar. E aí é só uma representação de tudo isso e essas outras características que vocês estão vendo, a gente vai falar melhor na metodologia do C.S. Joseph. Pode passar, Nox. Agora vamos falar do C.S. Joseph. Como eu falei, ele aperfeiçoou, na verdade pegou, né, a metodologia da Linda Berens e com base nela criou a sua própria. Com mais, claro, mais coisas que são tão funcionais quanto as da Linda Berens. Pode ir para a próxima. Agora vamos lá. E tipo, a comunidade, gente, quando se depara com isso, eles ficam com uma raiva tão grande, porque essa metodologia é um tabu, sabe, para todo mundo, porque as pessoas não entendem como funciona. Não conseguem utilizar isso para encontrar o tipo de alguém. Então a gente vai deixar isso mais claro. Pode ir para o próximo. Tá, vamos lá. Para começo de conversa. Existem 16 tipos e eles vão se dividir em 8. Existem 8 tipos abstratos e 8 tipos concretos. Você vai terminar em 10 minutos, mas dá para explicar essa parte, eu acho. Acelerando aí rapidinho. Vale lembrar que a gente só vai explicar essas características da Linda Berens. As outras eu acho que eu vou pular. Aí depois, quando a gente disponibilizar os slides, vocês veem as outras coisinhas, porque senão não vai dar tempo. Tipo abstrato. Para eles, o que é possível importa mais do que é. Ou seja, são pessoas que preferem, desde pequenininho, se interessam no mundo das ideias, em assuntos abstratos, sabe? A mente deles é abstrata, como vocês observaram quando a gente estava falando das intuições. Dá para saber que o tipo é abstrato pelos interesses? Dá, sabe? Mas isso é um tiro no escuro. Tem que entender as outras coisas. E o tipo concreto, o que importa mais para mim do que o que é possível, sabe? Tipo, para mim não importa o que é possível na minha imaginação. Eu quero falar do cotidiano, eu quero falar das coisas que são como são, sabe? Eu quero entender como as coisas são no cotidiano, na prática, sabe? Não ficar explorando as ideias na minha cabeça. Você quer assumir essa parte, Nox? Aí você explica o É resto? uma explicação dos estilos de interação, certo? Aham. Então, a gente está acelerando aqui. Sim. Existem várias formas de descobrir o tipo de uma pessoa e usar as funções por si só não é eficiente, porque as pessoas usam todas as funções e eu espero que você tenha percebido com as descrições que a gente deu das funções que se alguma delas você não usa, significa que você tem algum sério problema mental, porque você precisa delas para ser um humano funcional básico, entende? Não existem pessoas sem pensamento próprio, sem crenças, sem sentimentos, sem a capacidade de perceber o mundo. Isso a gente usa pelo menos em algum nível. Estão começando a entender? É diferença de nível, mas todo mundo usa. E, então, para a gente ter formas mais confiáveis de descobrir o tipo de uma pessoa além das funções, a gente descobre os vetores, os caminhos até os tipos, os estilos de interação. E aí existem esses 4 estilos de interação, ou 8,
porque são dualidades, né? São eixos. E para dar um breve resumo, como ele explicou abstrato e concreto, a pessoa focada no mundo das ideias, pessoa focada no mundo material, o direto, como o próprio nome diz, direto, claro, com minhas palavras, eu costumo direcionar as coisas, resumir as coisas, deixar elas rápidas ao ponto. Eu sou direto, enfim. O informativo é o Vini, ele começa a dar mais contexto, começa a explicar mais informações, começa a dar mais informações, em vez de dizer aonde a conversa vai, ou aonde nossa discussão vai em geral. Eu posso dar um exemplo rápido? O Claro, claro. direto, muitas pessoas, quando vão entrar em contato com o tipo direto, interagem mesmo, acham que eles não querem conversar, porque eles só falam o necessário, sabe? Eles podem falar bastante, no caso dos extrovertidos, mas eles só falam o necessário. Tipo, eles falam, meu pai é um homem bom. O informativo vai falar, meu pai, que é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive ontem a gente foi tomar sorvete, é um homem muito legal. Enfim, tipo isso. O informativo dá para chamar de indireto por causa disso, porque eles tendem a ser bem indiretos nas coisas, em vez de ir ao ponto. Agora, progressão e resultado, você pode olhar de uma forma mais fácil caos e estrutura. Tipos de progressão, o foco deles é sempre estar indo em frente, sempre, mesmo que seja aos poucos, é sempre um progresso constante. Imagina tipo uma barrinha de carregamento, lentamente carregando. O foco deles é velocidade, é chegar no ponto deles o mais rápido possível. Enquanto o resultado, eles estão dispostos a sacrificar a velocidade para que alguma coisa dê certo. Então, progressão é tipo, eu quero chegar ali, mas eu quero chegar o mais rápido possível. Opa, meu objetivo mudou, porque eu fiz as coisas de uma forma muito caótica, então ele muda de objetivo muito rápido. Enquanto o resultado eu quero chegar aqui e não importa quanto tempo demorar, eu vou chegar aqui. E talvez ele até pense em passos para chegar ali. Ele faz todo um planinho estruturado e segue cada passo do plano. Eu queria comentar por cima. Como identificar isso de uma forma mais fácil? O tipo resultado é o controle, né, Nox? Controle, sim. É o O controle, a controle. ordem. O tipo, a gente quer tipo o controle, a gente quer justamente o controle do nosso próprio futuro. A gente tem essa necessidade. E como isso se manifesta através do planejamento? A gente quer sempre ter em passo a passo na nossa cabeça um plano para saber como a gente vai lidar ou com o nosso dia ou com alguma atividade. Não, isso não tem a ver se você é bom com planejamento ou não. Tem mais a ver com a necessidade de já ter um plano, sabe? Um plano de passo a passo, né? Progressão é tipo assim, vamos ver no que dá. Eles não se prendem muito a uma certeza sobre o futuro. É mais, vamos fazer isso e ver no que dá. Dá na Sim. telha. Macaco faz, macaco vai. Enfim, e por fim, o afiliativo e o pragmático. Então, você pode ver como individualista, coletivista. O afiliativo, ele é coletivista e ele sempre está buscando ter a aprovação, a harmonia, o consenso do grupo que ele está inserido. Eles são feitos para trabalho em grupo, em geral. Eles costumam ser interdependentes. Todo mundo no grupo, um depende do outro. Eles são tudo sobre trabalho em equipe e fazer a coisa certa. Enquanto o pragmático, ele é sobre fazer o que funciona. E isso pode ficar um pouco estranho no começo, mas eu vou tentar dar um exemplo. Não é a coisa certa você deixar as pessoas passando fome. Então o afiliativo ele diz, o certo é você dar comida a elas, mas o pragmático pode dizer, mas não funciona porque a gente não tem comida suficiente ou não temos dinheiro suficiente para gastar em comida, seria burrice. Mesmo que fosse a coisa certa, sabe? Os pragmáticos, em geral, eles vão tentar fazer o que funciona. E sendo individualistas, eles adoram independência, eles adoram trabalhar sozinhos muitas vezes e pessoas são mais opcionais, eles costumam agir sem pedir permissão, sem precisar que o grupo aprove eles ou esteja em consenso com suas ações. Tipo, o pragmático, ele é aquela pessoa que vai entrar na sua casa, vai sentar no seu sofá, vai abrir a geladeira sem pedir permissão. E é literalmente isso, gente. Agora, também o que é importante falar é que o afiliativo ele tem noção da harmonia social, ele preza pela harmonia social. O pragmático não, eu vou fazer o que eu quiser e eu tô pouco me danando para harmonia social. Tipo isso. Acho que um exemplo de pragmatismo é você ir no restaurante, sentar, não pedir nada e sair. Tipo, você só usa a mesa sem pedir nada, porque funciona, mas não é a coisa certa. Tipo, socialmente falando, é estranho, é inadequado você sentar na mesa e não pedir nada e sair.
Ou ficar conversando É, lá sem pedir nada. eu não acredito que um voluntário saiu, que saco. Mas enfim, associaram isso com uma educação, não? Se você consegue mostrar para as pessoas que esse negócio de associar o pragmatismo com como que isso se relaciona com a má Mas tá educação? bem relacionado, porque o que as pessoas querem Sim. dizer com má educação é o quê? Não ligo para as regras sociais, é basicamente isso. Então, um exemplo de pragmático é a pessoa que, sei lá, arrota no microfone ou que fala palavrões em público ou que faz tatuagens. Tatuagens tendem a ser uma coisa bem de pragmático. Se veste de forma diferente, todo tipo de coisa assim, sabe? E eles são vistos como mais educados por causa disso. E é aqui que começa a brilhar que o conhecimento da tipologia te mostra como sua visão do mundo é tão ditada pelo seu tipo. Se você é afiliativo, você provavelmente vai olhar para os pragmáticos de uma forma diferente do que os pragmáticos olham para si mesmos. Você provavelmente vai tender a julgar eles como pessoas egoístas, pessoas ruins, porque a gente julga muito os outros pela natureza deles. E da mesma forma, os pragmáticos vão começar a julgar os afiliativos como pessoas sem pensamento próprio, muitas vezes. Então, o afiliativo é tipo, temos força na coletividade, juntos somos fortes, enquanto o pragmático é tipo, uma corrente é tão forte quanto sua conexão mais fraca. Acho que a gente pode. Vamos terminar a live e a gente abre outra. Você tá dizendo a chamada? A chamada que já vai encerrar. Claro, claro. Eu posso ir apresentando esses aqui enquanto a gente muda de chamada. Vai apresentando. Ok, eu tenho que ficar de olho aqui no link da próxima chamada. Gente, eu acho que muita gente deve ter saído. A gente ainda vai chamar os voluntários. Eu espero que pelo menos metade deles estejam aí ainda. E vocês vão ver o quão é interessante, sabe? O quão as coisas vão se tornando mais visíveis. Beleza, vamos ir lá. Bem, sistemático, criar procedimentos, criar processos, protocolos para resolver problemas. Então, digamos, toda vez que o prédio pegar fogo, todo mundo faz fila e todo mundo sai pela saída de emergência. Isso é um sistema. Toda vez que eu vou fazer bolo, você usa essa quantidade de farinha, essa quantidade de tal ingrediente, essa quantidade de tal ingrediente. Isso é um sistema. Sistemático é isso, literalmente. Tipos sistemáticos, eles vivem assim. Eles buscam encontrar a forma mais eficiente de viver a vida. Entende? E os de interesse, eles, em vez de criar procedimentos para resolver seus problemas, eles lidam com as situações de um caso a caso. Esse caso é único, como é que eu vou lidar com isso aqui da melhor forma possível? Então, em vez de seguir o procedimento, no momento agora, na situação presente, a situação determina o processo. Qual é a melhor coisa que eu posso fazer em direção ao meu interesse? Porque vocês têm que ter noção de que os sistemas muitas vezes vão contra o interesse de uma pessoa. Eu vou entrar na chamada aqui. Tô com o link. Me dá um minutinho. O de interesse, ele vai lidar com as coisas dessa forma. A situação determina o processo e o sistemático o processo determina a situação. Então, digamos que o procedimento como eu disse, sempre que pegar fogo, você deve descer pela escada de emergência. Tem horas que o sistema vai contra o interesse, porque digamos que no incêndio o meu interesse seja pular da janela na piscina. Funciona, mas os processos dizem que não. Mas eu tenho mais a ganhar assim, entende? Outro exemplo muito bom é esse, a escola. A escola é puro sistema, é puro procedimento, é ritual, é tipo, todos os alunos vêm aqui, passam por isso, passam por esse protocolo e saem por ali. Mas ninguém garante que esse protocolo vai servir aos seus interesses ou vai te ajudar de alguma forma. Certo, eu vou explicar os outros. Não, que se os outros você pode só ler, senão não vai dar tempo. Explica só a metodologia dos estilos de interação, o resto você só lê rapidinho pro pessoal, tá bom? Iniciando e respondendo é introvertido e extrovertido. Basicamente, se você prefere que as pessoas venham até você, para você responder a elas, para elas, sabe, para elas iniciarem com você e você responder a elas a conversa, e o iniciando é o contrário, você vai até as pessoas e inicia a conversa com elas. Essa é a extroversão. É a definição mais essencial que a gente tem.
Fogo, Eu acho que dá para vento. aprofundar um pouquinho na introversão e extroversão, não dá? Tá, eu Tipo, tô fala tentando do ser direto. aprofundamento de tópicos. Eu tô tentando Vamos, ser vamos falar direto. do aprofundamento. Beleza, fala do aprofundamento de tópicos de uma Então, conversa. pessoas introvertidas, pessoas que respondem, elas tendem a querer aprofundar num tópico, elas tendem a querer continuar a conversa em vez de mudar de assunto, enquanto o pessoal extrovertido que inicia tende a querer ficar mudando de assunto, iniciando conversas novas, sem aprofundar muito em uma coisa só, entende? E também tem a cota social, né? A do introvertido acaba rápido, ele prefere estar com uma pessoa de cada vez do que com várias, É. em vez do extrovertido.